Não leia o Novo Testamento agora. Esse é um aviso muito importante que eu preciso te dar. Fica comigo até o final para você poder entender melhor. E aí, pessoal do Voz Virtude, beleza? Como é que vocês estão? Felipe aqui, criador do canal. Por que eu fiz o título desse vídeo? Porque tem uma coisa muito importante que eu tenho observado, que eu tenho visto sobre devocional, sobre leitura da Bíblia, e todo mundo faz uma recomendação que eu sou totalmente contra. Hoje vai ser uma recomendação totalmente diferente relacionada à leitura da Bíblia e devocional. Mas antes de mais nada, antes de eu entrar nesse tema, antes de expor a minha preocupação, já deixa o like nesse vídeo, deixa sua curtida para poder estar gerando mais engajamento nesse vídeo, esse vídeo possa estar alcançando mais pessoas, possa estar abençoando mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para estar acompanhando toda semana. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, vai ter vídeo no canal. Então se inscreva para você perder nada. Ative os sininhos para você receber todas as notificações quando saem os vídeos e você não perder nenhum tipo de conteúdo, beleza? Então se inscreva e curta esse vídeo. Pessoal, eu tenho observado bastante que toda vez que alguém pergunta por onde que eu começo a ler a Bíblia, por onde que eu faço a minha devocional, e eu vejo muitas pessoas falando sobre começar o Novo Testamento, começa no livro de Mateus, ou então começam em algum outro livro, dos evangelhos ali. Cara, não faz isso. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para te dizer, não faça isso. Porque o evangelho de Cristo, a nossa vida em Cristo não começa no livro de Mateus, não começa nos evangelhos. E é muito importante você entender todo o contexto para que Jesus aparecesse. Os judeus, o povo hebreu, eles estavam esperando Jesus. Não o Jesus em si, mas eles estavam esperando o Messias. E tem todo um contexto anterior para que o Messias chegasse. Então não é aleatório, não chegou do nada ali em Mateus e pronto, tem o Messias e ele aceitar, e alguns aceitaram, outros não. Não é assim que funcionava. Você tem que entender que todos os judeus, todos os hebreus sabiam da história, sabiam da promessa de Deus, sabiam que precisavam de um Messias. Então todos eles estavam esperando por Jesus. Eles só não aceitavam que Jesus. Por quê? Jesus começou a ser perseguido porque ele falou que era filho de Deus. E isso era inadmissível para eles. Primeiro porque eles queriam um Messias que fosse guerrear, que fosse um guerreiro, que fosse um cara que fosse matar todos os romanos, todos os povos que subjugavam eles. E Jesus veio mostrar que ele era um rei invertido. Ele era um rei de um reino invertido, que não era para de frente para uma batalha, para uma briga corpo a corpo, sangrenta, mas sim uma batalha de humildade, uma batalha de serviço ao próximo, uma batalha de lavar os pés dos inimigos, de orar pelos inimigos, de amar as pessoas, não deixando o pecado delas de lado. Tá bom? Não, isso aqui não é... Jesus não trouxe hipergraça, não. Que isso não é de Deus. Esse evangelho não é de Deus. Esse evangelho da hipergraça é que Deus ama tudo e aceita tudo. Não. Ele te ama, ele ama as pessoas como elas são, mas ela não te deixa como elas estão. Então, como ele disse para a prostituta, vai e não peques mais. Vai. Porque o Pai te ama, mas não peques mais. Ou seja, tem uma ação. Ou seja, você não pode continuar no seu erro. Por isso, a gente tem que entender que o evangelho começa, na verdade, lá em Gênesis. Assim que o homem e a mulher caem, Adão e Eva caem, logo em seguida, o texto vai dizer que Deus já faz uma promessa para Adão e Eva, que haveria um filho que pisaria na cabeça da serpente e mataria a serpente. Ou seja, já era uma profecia sobre Jesus. Então, desde lá da criação. Então nós precisamos entender que o evangelho ele começa lá no início. Para a gente poder entender esse contexto, a gente precisa ler o Velho Testamento, a gente precisa ler a Bíblia como um todo. Porque a gente precisa ter o panorama de tudo. O evangelho não começa ali em Mateus, como eu já disse. O evangelho começa lá em Gênesis, lá na criação, lá na caída do Éden. E presta atenção, Gênesis 3, a partir do 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias diante da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ou seja, da mulher. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher
ele declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez e por aí vai. Um filho, alguém, um Messias que restauraria a queda, que restauraria o pecado. Então a gente precisa entender esse contexto. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia toda. E para você ver como é que Adão e Eva já esperavam pelo Messias desde lá, dessa promessa do filho que mataria a serpente, que feriria a cabeça da serpente. Quando Sete nasce, lá no capítulo 4, no último versículo, eles falam: novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então quando ele fala que Deus me concedeu um filho, ele já estava até desconsiderando que Caim era filho deles. E eles já esperavam que Sete fosse o Messias. Porque eles não imaginavam que demoraria esse tempo todo para que Jesus viesse. Então, por que eu tô contando essa parte lá do início? Para você entender que todos os filhos, depois da queda, assim que nascem Caim e Abel ali, todos os filhos, Adão e Eva, já esperavam que fosse o Messias. E isso foi passando de geração em geração. Por isso que a gente tem que saber todo o contexto, porque os judeus já esperavam que tivesse um Messias. Então quando Jesus vem dizendo que é o Messias, eles já sabiam. Por isso que nos textos bíblicos do Novo Testamento, você vai ver lá que os fariseus, eles já estavam acostumados com pessoas que se diziam ser o Messias, porque todo mundo já esperava. Só que eles não esperavam que Jesus era o Messias, que a forma com que Jesus veio e se colocou como um rei de ponta cabeça, como um rei de um reino de ponta cabeça, que não era com armas, não era com sangue, mas sim era do serviço, era do trabalho, era do amor, era da redenção, era de amar ao próximo. Eles não estavam esperando, eles queriam guerrear. Só que Jesus faz tudo ao contrário, porque o amor do Pai, ele nos restaura. Só que esse amor não permite que a gente continue pecando, que a gente continue errando. Então, só um parênteses aqui, se você já ouviu sobre a hipergraça, para com isso, vai ler Bíblia, vai estudar, vai fazer devocional, que você vai entender que esse negócio de hipergraça não tem nada a ver com o Evangelho do Reino, com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Leia a Bíblia do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Faça isso eu aconselho fazer isso pelo menos 2 vezes no ano, para você poder ter um panorama e conseguir entender que tudo tem um ponto de ligação. Cara, não existe essa de que é versículo tal ou texto tal eu aceito e esse aqui eu não aceito. Isso não é evangelho, pessoal. Isso não é evangelho. A Bíblia não se contradiz. Porque quando eu falo que se contradiz, eu estou dizendo para Deus que eu sei mais do que Ele. Então a gente tem que saber o contexto, saber as histórias. Então estude a palavra, leia, pegue várias traduções, estude, pegue a ARA, a NAA, a NVI, pega essas 3 aí que são as que eu acho que são as melhores assim pra gente ter um momento de devocional, estudar. Cara, estude. Pô, é maravilhoso. Vai ter coisas que são chatas? Tem coisas que são chatas. Mas conforme você vai lendo, conforme você vai estudando, você vai vendo cada coisa, você vai descobrindo cada coisa, que muita coisa que a gente lê aleatoriamente, quando a gente pega o todo e lê o todo, cara, explode a nossa cabeça. E aí a gente fica mais fortalecido ainda na fé. Pensa o seguinte, o maior missionário de todos, o maior missionário do evangelho foi quem? Paulo. Paulo é um cara que conhecia de ponta cabeça toda a Torá, tudo que já era escrito. E aí quando Jesus vem, restaura ele vira um missionário, já estava tudo interno. Então a gente precisa se fortalecer. E um dos conselhos que ele deu para Timóteo, para Tito, é para que eles se fortalecessem, para que eles estudassem a palavra, para que eles meditassem. E isso está em todos os momentos. Davi fala isso em Salmos. O prazer está na lei, o prazer dele era na lei, na meditação da lei. Então não tem como a gente ter uma vida de reino, uma vida de evangelho, se a gente não conhece a história do nosso Pai, do nosso Rei Jesus Cristo. Então não se encha com besteira, se encha com a palavra de Deus, beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo, se você não estava sabendo de nada, estava aí perdido, cara, curte esse vídeo, pega esse link, manda para todo mundo, joga nos grupos de célula, nos grupos da sua igreja, de PG, manda para todo mundo, cara, manda para todo mundo do trabalho, beleza? Deixa sua curtida, se você não é inscrito, se inscreva no canal e eu espero que esse vídeo abençoe muitas pessoas e eu quero te puxar, eu quero te engajar a você ler a palavra do início ao fim, de trás para frente, frente para trás, para que você possa se alimentar de coisas boas, se alimentar do verdadeiro reino de Deus.
beleza? Então, forte abraço, esse é o Voz e Virtude e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!